O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Maria, Mãe da Igreja, Rogai por nós. meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia de São Martinho de Tours. Semana passada nós celebramos um São Martinho, mas não é o mesmo. A semana passada era São Martinho de Lima ou São Martinho de Porres. Hoje é São Martinho de Tours. Ele nasceu no ano de 315 na Panônia, atual região da Hungria, na França. Ele nasceu numa família pagã, diferente de muitos santos que nós conhecemos. Seu pai era o chefe do exército romano, o obrigou a seguir a carreira militar. Porém, Deus, o seu Pai do céu, tinha um outro plano para ele. Ele estava fazendo catequese. Certo dia ele cortou o seu manto e deu um pedaço para um pobre que estava necessitando, passando frio. Naquele mesmo dia, São Martinho teve um sonho em que Jesus apareceu para ele e disse: Martinho, iniciante na fé, você me desses o teu manto. A partir dali, ao ser batizado, ele largou toda aquela vida militar, toda aquela vida de soldado e passou a seguir a Deus, a seguir a nosso Senhor. E é interessante que à medida que nós nos abrimos a Deus, o próprio Espírito Santo vai conduzindo a nossa vida. Não somos nós que fazemos nossos projetos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, é evidente, tem que dar o primeiro passo. Mas quem conduz a nossa história é o Espírito de Deus. Então assim ele foi se abrindo à graça de Deus. Ele se tornou monge, depois foi ordenado diácono, depois foi ordenado padre. Ele foi orientado pelo famoso bispo São Hilário. Ele ajudou a fundar os mosteiros, sendo que ele que fundou o primeiro mosteiro na França. E como ele foi fiel nas pequenas coisas, Deus confiou também a ele uma grande missão, que foi a graça de ser bispo. É a partir daí que ele é ordenado e se torna bispo de Tours. Existe um episódio, depois ele vai morrer no ano de 397. Existe um episódio muito marcante na vida de São Martinho, que eu diria que 2 mensagens nós temos que tirar da vida dele. O primeiro é o cuidado com os mais pobres, com os mais necessitados, não por uma ideologia, como os muitos querem pregar dentro da igreja, e isso está errado, mas cuidar do outro que necessita, porque no próximo eu enxergo o meu irmão, no próximo eu enxergo o próprio Cristo. E
Igual uma vez, né? Uma de várias e várias vezes que jornalistas chegaram para a Madre Teresa de Calcutá e fazia algumas perguntas indecentes. E a Madre dava cada resposta, né, que calava bem a boca daquele jornalista. Certa vez ele disse, né, que um jornalista disse para ela, quando viu ela limpando ali um morador de rua numa situação bem trágica, e ele disse para ela: eu não faria isso nem por $1 milhão. E Madre Teresa respondeu: eu também não faria isso, só faço isso porque enxergo Jesus nele. Então é isso que nos move a caridade para com o próximo, é ver Jesus no outro. E a caridade não é somente ajudar com os bens materiais, muitas vezes é dar um conselho, ajudar uma pessoa a caminhar para o céu. Muitas vezes é guardar a nossa língua, né? Não ficar usando de certo discurso para ofender, para machucar as pessoas. Tudo isso é caridade para com o próximo. Então essa é a primeira mensagem que nós temos que aprender de São Martinho, que o próprio Cristo se identificou com aquele pobre que ele ajudou na hora do seu manto. Mas um outro episódio que nos chama muita atenção é que certa vez ele chegou num lugar e ali havia 2 jovens. Um jovem estava caído, deitado no chão, e o outro estava em pé, muito aflito. E aquele jovem que estava em pé pediu ajuda. Disse que o seu amigo havia morrido. Como São Martinho tinha fama, né, de ser uma pessoa que fazia milagres, de cura, aquela coisa toda, queria que São Martinho ajudasse o seu amigo. No entanto, como ele era uma pessoa muito santa e vivia em constante união com Deus, ele descobriu que aquilo na verdade era uma farsa, era uma brincadeira daqueles jovens. Eles queriam que São Martinho rezasse por ele e depois o menino acordasse e falasse que tudo aquilo era mentira e saísse zombando dele. Então ele percebeu que era uma farsa, ele estendeu a mão sobre o menino e fez a seguinte oração: que seja feita a vontade de Deus na vida desse rapaz. E nesse momento o outro foi chamar fulano e ele não respondia, fulano, e ele não respondia, fulano, ele não respondia. Quando ele chegou bem próximo, foi ver a questão da respiração, percebeu que o seu amigo havia morrido, havia falecido. Então ele entra em desespero, fica aflito, conta a história para o santo do que eles haviam feito e se arrepende, né? E pede perdão. Naquele momento, São Martinho faz uma oração basicamente semelhante: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, apresenta. Oração, palavras muito simples, sem nada de extraordinário, porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz. Senhor Deus, eu vos apresento esse jovem que mentiu, quis zombar de mim, para que seja feita na vida dele a sua vontade. Naquele mesmo instante, aquele jovem ressuscitou. Deus ressuscitou ele. Então a lição que nós temos que aprender aqui, meus irmãos, é que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Todas aquelas pessoas que tentaram brincar com Deus, elas se deram mal. Nesse caso, eles tentaram brincar com Deus. Graças a Deus, graças ao seu amor, à sua misericórdia e à intercessão de São Martinho, essa história teve um final feliz. Mas pode ser que na nossa vida e de muitas pessoas que nós conhecemos, não seja dessa forma, não tenha um final feliz. Às vezes eu fico imaginando, o coração de Jesus já sofre muitas vezes, porque as pessoas não correspondem ao seu amor. As pessoas não buscam a salvação, não buscam a santificação, e ainda por cima parece pessoa que além de tudo isso, zombam de Deus. Quando nós olhamos para uma pessoa que serve, nós zombamos daquela pessoa, estamos zombando de Deus. Quando apontamos o dedo, olha aquele beato, olha aquela beata, nós estamos zombando de Deus. Olha aquele casal de namorado que vive a castidade, estamos zombando de Deus. Olha aquele padre, por aí vai, estamos zombando de Deus. Nós não podemos zombar dele. Quem gosta de zombar de nosso Senhor é o próprio Satanás. E quem faz isso é o seu discípulo. No momento que Jesus estava sofrendo, Satanás fazia festa. Mas depois ele se deu mal. Porque Jesus estava passando por tudo aquilo, porque ele se deixou levar, justamente para nos conceder a salvação lá na cruz.
É aí que Satanás acabou dando mal. Então é por isso que nós não podemos zombar de Deus. Se zombarmos, nós também acabaremos no mal. Então vamos nessa Santa Missa pedir perdão a Jesus de tantas ofensas, de tantas zombarias que muitas vezes nós e os pecadores e os outros pecadores que nós também somos fizemos com a sua pessoa, com a sua fé, com a sua igreja, e pedirmos a Ele a graça de um santo temor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.